Graças a Deus. Segunda-feira na minha célula, terça-feira, aliás, minha célula é terça-feira. Terça-feira na minha célula, estou vendo dois conversando e a discussão está acalorada. Nós estamos lanchando e eles estão ali conversando e um vira no final da briga ali, na frente de todo mundo, a sala cheia, e fala assim: pastor, não está na Bíblia escrito que a glória da segunda casa é maior do que a primeira? Eu falei, tá mesmo. Eu não disse? Aí o outro cara, tá mesmo? Tá mesmo. Que é isso? Então a Igreja Católica é mais errada do que a gente pensava. Aí eu não entendi nada. Eu falei, mas como assim? Mas eles são contra o divórcio? Não é? E tal, e se a Bíblia fala isso, eu falei, o que tem a ver? O que tem a ver? Não, porque o que ele está me falando é o seguinte, o segundo casamento é que é o mais abençoado. O cara ensinando na minha célula. Aí eu falei, foi isso que você falou? Claro, pastor, não está escrito que a glória da segunda casa é maior que a da primeira? Eu falei, Jesus da glória. E aí a turma ali reunida, não é? E a turma ali reunida, eu falei assim, não é bem assim. Não é bem assim, não está falando. Abri a Geu, mostrei para eles direitinho, não é? Mas sabe o que aconteceu? No meio daquela conversa, um pergunta assim, mas pastor, como é que um homem comum, como eu, vai conseguir viver a vida cristã? Pastor, é muito difícil. Um outro falou assim, como é que eu vou vencer o pecado? E o outro, como é que eu vou conseguir viver fiel? E o outro, sabe, a gente está comendo. E a gente está ali, não é, comendo um quibe, comendo uma empadinha, e a gente conversando e fazendo pergunta, e respondendo e fazendo pergunta. Dali nós já sentamos, ali onde a gente estava mesmo, abrimos a Bíblia e falamos sobre Jesus homem. E é incrível, sabe, que foi feito o estudo, a conversa brotou entre eles, mas a Bíblia fala que Jesus era um homem igual a nós, sujeito às mesmas coisas, mas ele nunca pecou. Irmãos, e o pessoal, eles não ouviram o estudo não, eles engoliram aquela palavra. O Espírito Santo estava controlando tanto que a dúvida deles era respondida pelo estudo. Você sente isso na sua célula, quando o Espírito Santo está coordenando tanto, que o povo já vem com a fome daquilo que você vai servir? Ao final, foi um quebrantamento tão grande. E a oração daqueles homens era uma só, Jesus, viva em mim. Viva em mim. E nós falamos sobre essa nova natureza, ser participante da natureza de Jesus, tê-lo vivendo em nós, e o viver que agora eu vivo na carne, Cristo vive em mim, e vivo pela fé. E esse Cristo que viveu e passou pelas mesmas coisas, se tornou nosso exemplo. Eu estava olhando e vendo aquela cena, e eu falava assim, puxa vida, é exatamente assim que Jesus fazia. Ele ia vivendo as situações da vida, e sem condenação, olhando a necessidade das pessoas, ele ia falando a sua palavra viva. Sabe, irmãos, o que transforma é a palavra de Deus. O que muda uma pessoa é a presença de Jesus ali. Não é marretada, não é bronca, é deixar a palavra de Deus falar. E eu poucas vezes, eu vi um grupo de pessoas assim absorver tanto e sair de lá com tanta convicção. E eu terminei aquele dia numa alegria tão grande. Numa alegria tão grande, porque eu percebi a reprodução do que Jesus fez com aqueles 12 homens, eu podendo fazer com aquele grupo de homens não crentes, que estão descobrindo Jesus agora, zero, e a vida deles sendo transformada pelo conhecimento da palavra. Isso que significa andar em trevas. Trevas na Bíblia significa ignorância. Mas quando a gente abre a palavra, a luz clareia. E o entendimento vem, as coisas que estão em desordem vão entrando em ordem. E eu não tenho a menor dúvida que os casamentos, a vida sexual, o comportamento, o dinheiro, a vida no mundo vai toda se organizando, porque a luz da palavra organiza todas as coisas. Você entende que ser um líder de célula é fazer exatamente como Jesus fazia? E você percebe que aqueles que estão ali são seus discípulos. E que você tem um privilégio de que com sua vida, meio na risada, entre
não é, uma empadinha e outra, um pão de queijo e outro, você está ali transformando vidas. Me deu um gozo, me deu uma sensação tão deliciosa, a ideia de que a palavra de Deus está entrando na vida deles mesmo, e de que a gente pode e estamos mudando o destino, a história de famílias que depois vêm filhos, netos, e nós estamos abençoando gerações. Olha, isso é demais, gente. Isso é lindo demais. Sabe, isso não é um privilégio do pastor, é um privilégio dos pastores. De todos nós que pode ter aqui um estudo na mão, pode orar. A Juliana estava viajando, eu tive um dia leve, não é? Pude chegar em casa, é assim de agenda, né? Porque eu chego em casa, tenho que fazer uma coisa, tenho que ir lá. Eu não tive que almoçar, eu não almocei naquele dia, então não precisei almoçar, não é? Cheguei em casa, não tive que fazer nada, eu sempre tenho que lavar as louças, botar tudo, arrumar a casa toda, não é? Pré-arrumar a cama, todo aquele negócio que eu faço quando eu chego em casa. Eu não tive que fazer nada disso, e eu comecei a orar, e sabe, a oração levantou uma pergunta à presença de Deus, e uma coisa linda aconteceu. E eu desejo, do fundo do meu coração, que coisas lindas aconteçam na sua célula e na sua vida. Por favor, abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Verso 10, você conhece bem o texto. Finalmente, essa é minha palavra para você nessa tarde, você vai entender bem o que eu quero dizer. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar as setas, os dardos inflamados do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Percebe o que a Bíblia está falando? Com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem por mim também, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Para que eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Meu querido irmão, nesse nosso encontro de líderes aqui desse domingo, eu tenho para falar com vocês uma palavra aqui agora, que talvez seja a palavra assim mais difícil de falar, a palavra mais dura de falar, não é? E a palavra talvez menos importante para eu falar também. Nos últimos 2 meses, talvez, nós temos tido uma série de pregações, de eventos aqui na igreja, e eu, orando muito ao Senhor, perguntava a Deus: Deus, o que o Senhor está querendo me dizer com isso? Eu não tive dúvida nenhuma da resposta de Deus, e aquilo que Ele me falou, eu quero passar para vocês. E sabe, irmãos, Deus tem me mostrado nos últimos dias que a Igreja Batista Central está morrendo aos pouquinhos. A nossa igreja está crescendo, mas ela está morrendo aos pouquinhos.
E essa é a conversa de líder para líder. Nossa igreja está morrendo aos pouquinhos. Parece que não, parece que ela está ficando cada vez melhor. Mas aos olhos de Deus será isso verdade? E quando um mendigo esteve aqui de manhã, e ele falava sobre aquilo que a gente vê e aquilo que é a realidade, Deus falou demais ao meu coração. Eu tenho falado isso com os pastores, eu tenho dito isso, sabe? Isso não é um fenômeno nosso. No primeiro século, os primeiros 100 anos do cristianismo, os crentes adotaram o que os judeus faziam. Os judeus oravam 3 vezes ao dia, normalmente 1 hora a cada momento. 1 hora de manhã, 1 hora na hora do almoço, 1 hora de tarde. Eles oravam 3 vezes ao dia. Isso no primeiro século foi um costume e a igreja foi uma explosão. A igreja foi viva, foi transformadora. No segundo século, devido a muitos afazeres da própria igreja que agora crescia, eles tomam uma decisão. A igreja deve orar, isso está escrito como recomendação, de manhã e de noite. Tiraram 1 hora do meio-dia. Há uma decisão assim, inócua. Qual o problema? Tirar 1 hora. Isso foi no segundo século. Nós estamos no 20º. 20 séculos depois, sabe o que hoje as pessoas constatam? 20% de todos os crentes do mundo não oram nunca, nunca oram. Não existe oração. Mas como pastor, eles vão na igreja? Não, na igreja não oram também. Você já notou que quando nós fazemos um musical aqui, um culto assim especial, pela programação a gente não ora durante o culto? Por quê? Porque é um programa. A gente ora nos outros cultos, então ótimo, graças a Deus. Mas imagina uma igreja que é só show e programa todo dia. Tudo programadinho. Sabe o que acontece ao final? Não tem oração nem no culto. E não tem no culto, não tem em casa. Os pastores responderam uma pesquisa recente e disseram que, na verdade, o resultado concluiu que pastor hoje, em geral no mundo, ora 5 minutos por dia. 20% de todos os crentes não oram nunca e cerca de 90% não oram mais do que os seus pastores, mais do que 5 minutos por dia. Parece assustador, mas se você pegar o seu dia correndo o dia inteiro e você com capricho mesmo, não aquela oração assim do tipo, Deus me abençoa naquele exame, Deus assim, tipo de cabeça, mas estou falando parar, falar, agora é meu momento de oração, vou orar, não é? Parar, fechar o quarto, sentar numa cadeira e ter um momento de oração, você vai ver que é verdade. A nossa geração desaprendeu a orar. Isso já vem decaindo cada vez mais. E sabe qual é o resultado disso? É que a vida de Deus vai desaparecendo. E nós, que somos uma igreja super dinâmica e que descobrimos pela intervenção, graça de Deus, uma metodologia, uma estratégia de ser igreja que naturalmente gera o crescimento e somos muito bem-sucedidos, podemos estar enganados pensando que isso tem sustentação de longo prazo. Sabe, nós temos uma maneira tão dinâmica e tão legal de fazer igreja, que tem lanche, que tem evangelismo, que tem encontro e tal, que parece que nós nem precisamos de Deus, porque a coisa funciona. E no meio de todo esse nosso trabalho, nós temos orado muito pouco. Quando os pastores de rede trouxeram os resultados da multiplicação para nós, há cerca de 1 mês e pouco atrás, e na sala pastoral a gente projetou e começou a olhar os resultados, na hora Deus falou no nosso coração, lá na reunião, e falou assim, vocês estão obtendo o que vocês podem obter. O que dá para se obter como gente, como pessoas trabalhando bem, é o que vocês estão obtendo. Mas podia ser muito diferente se vocês realmente orassem. Sabe, irmãos, algo acontece quando a gente ora, que não vai acontecer se a gente não orar. Algo acontece quando a gente ora, que não vai acontecer se a gente não orar. E a palavra que eu
eu trago de Deus para nós como os líderes é que Deus está pedindo para nós uma coisa. Deus não está me pedindo que aumente a multiplicação, Deus não está me pedindo que faça mais encontro com Deus não está me pedindo que, não é, que busque um louvor melhor, Deus não está me pedindo nada disso, Deus está me pedindo, eu preciso que esse povo ore. Eu preciso que esse povo ore. Se você abrir a sua Bíblia, por gentileza, em Romanos, no capítulo 8, Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele, como sempre, não é? Ele traz uma poderosa revelação. Nós temos uma escolha diante de nós, que é a seguinte: nós podemos, como líderes de células, trabalhar duro, caprichar, sermos excelentes líderes de célula, e os resultados, se nós tivermos algum, serão vistos como nossos resultados. Porque nós trabalhamos duro, porque é uma igreja que tem um método excelente, que é uma igreja boa demais. Ou nós podemos trabalhar duro, porque nunca deixa de trabalhar duro, não é? Mas nós podemos orar junto com o nosso trabalho. E se nós orarmos junto com o nosso trabalho, sabe o que vai acontecer? Vai dar resultado, mas todo mundo vai ver que o resultado é de Deus. Foi Ele que agiu no nosso meio. Romanos capítulo 8 diz assim, verso 5: quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Parece que ao falarmos de carne, a gente sempre pensa em pecado, mas não é verdade. Aqui não está falando que quem pecar, vai morrer. E quem não pecar, não é, e andar no Espírito, vai viver, não. Essa expressão mentalidade da carne aqui, que ele está dizendo, é alguém que escolhe viver como homem natural. Alguém que decide ser humano, alguém que decide fazer as coisas como as pessoas fazem. E muitos de nós, e nós, é a central, está se tornando uma igreja que está fazendo o seu trabalho meio que cada vez mais distante de Deus, cada vez mais do tipo confiando num método, confiando num treinamento, confiando que eu faço assim, assim, assado, não é? Mas a verdade é que nós estamos cada vez obtendo menos multiplicação, menos vidas, menos transformação. Muita gente, mas muita gente que às vezes não muda. Muita gente que, sabe, que não entra mesmo na palavra, agrega, mas a vida quase que fica igual. Não causa impacto, não muda a cidade, não muda o país. Quando nós estamos fazendo na nossa força, isso ao invés de gerar fruto, gera morte, é o que Paulo está dizendo. Mas quando eu faço na dependência do Espírito, vivendo no Espírito, isso gera vida, porque é Deus que vivifica. Sabe, irmãos, Deus está falando para nós que nós não estamos tendo o que nós deveríamos ter, porque nós não estamos pedindo. É o que Tiago fala, nada tendes, porque não pedis. Não é? E vocês não estão entregando nas minhas mãos. Falta oração, irmãos. Falta oração. Nós precisamos orar demais. Nós precisamos orar pra caramba. Por que a gente precisa orar? Por quê? A Bíblia fala que negligenciar a oração é pecado. Porque a oração é um mandamento do Senhor. Todo aquele que não ora, em si mesmo já está pecando. A gente precisa orar porque só quando a gente ora é que a gente enxerga as coisas da perspectiva de Deus. Nós precisamos orar porque quando a gente ora, a gente reconhece a nossa dependência de Deus. A gente precisa orar porque quando a gente ora, Deus trabalha na nossa vida e através da nossa vida. A gente precisa orar, sabe por quê? Sabe por quê? Porque é quando a gente ora que a gente vence todas as oposições que vêm contra nós. Esse Jesus homem que nós estamos estudando sobre ele, enfrentou uma oposição que nós não temos ideia. No Getsêmani, o inferno montou em cima dele dizendo, para agora. Isso foi ilustrado naquele filme
da paixão de Cristo com uma cobra horrorosa que ficava ali rodeando ele, mas é pouco para ilustrar o que é o inferno se derramar contra uma pessoa e dizer para. Ele parou? Ele não parou. Por que ele não parou? Por que Jesus não desistiu da cruz? Por que ele não foi embora? Porque ninguém consegue andar embora ajoelhado. Sabe por que tem muitos líderes ao longo da nossa história? Outro dia um dos pastores estava mostrando, nós já abrimos 700 e tantas células, já fechamos 300 e tantas. Sabe, o que significa esse tanto de células fechadas? São líderes que podem andar, porque estão de pé. E eles dizem assim, tchau, eu não vou mais liderar a célula. Jesus não ficou de pé, senão talvez ele iria embora, ele ajoelhou. E ele se ajoelhou sobre uma rocha, diz a palavra, onde ele soa aquele suor de sangue, e ele paga um preço de oração ali, no final, sabe qual que é a decisão dele? Eu não desisto. Sabe por que muitas vezes para nós está difícil, está cansativo? Por que nós não estamos continuando? Porque nós não oramos. A Bíblia fala em Isaías 40 que aqueles que confiam no Senhor, e nada é mais confiado que orar, os que confiam no Senhor não se cansam, se renovam todo dia. Nada faz mais por nós do que um tempo de joelhos na presença do Senhor. E é por isso mesmo que o diabo está fazendo de tudo e está conseguindo fazer com que a gente não ore. É uma pressão tão grande, sabe, que nós oramos como igreja e a gente então faz 40 dias, 21 dias, campanha de oração, e as pessoas não vêm. E mais ainda dizem assim, pastor, não faz isso não, porque isso não é legal, ninguém gosta, cansa demais. Irmãos, é tão claro que nem as semanas de oração, a gente fala assim, eu não vou, porque isso já era, isso é uma bobagem. Há pressão na igreja para nem fazer as campanhas de oração. E isso significa que no médio e longo prazo, nós estamos morrendo cada dia mais. Nós estamos vivendo do apogeu, do avivamento, caminhando para a morte, se nós não virarmos isso através de uma vida devocional, de uma vida com Deus. Você se lembra agora que a maioria acho que esteve presente, quando o Joel Kominski abre a conferência, ele fala assim, eu vou falar a coisa mais importante sobre igreja em célula que tem. E ele fala sobre o quê? Oração. Ele começou a conferência falando sobre oração. Ele falou para os pastores de manhã que ele faz célula e prega célula no mundo inteiro, porque célula é bíblico, é a base da igreja do Novo Testamento. Irmãos, o que nós estamos fazendo é bíblico, mas nem por ser bíblico significa que automaticamente vai funcionar, porque ele diz, é bíblico, mas vocês só vão vencer se orarem, porque sem mim, Jesus disse, nada podeis fazer. Nós oramos, sabe para quê? Para poder dizer todo dia para Deus, Deus, eu não dou conta sem o Senhor. Mas irmãos, é uma diferença entre um dia de reunião de célula que a gente orou antes e o dia que a gente só fez o encontro, que é uma coisa impressionante. Então eu quero lembrar a você e trazer aqui de volta a sua maior responsabilidade como líder. A maior, é o que nós mais queremos que você faça, que você ore. Nós precisamos desenferrujar e começar a orar de novo. Há um clamor dos céus desesperador, dizendo, Igreja Batista Central, por favor, ore. E com quem eu posso compartilhar isso, senão com os nossos líderes principais? Onde a vida da igreja está? A vida da igreja está na célula. E se a vida da igreja estiver morta, essa igreja não tem futuro. Porque é quando a gente ora que o vento sopra. É quando a gente ora que a vida vem. É a oração que faz pulsar a vida de Deus no corpo. A oração é o pulmão, é o coração, é a essência de uma igreja. E nós precisamos orar. Nós precisamos orar aqui, nos nossos cultos. Nós precisamos orar nas nossas reuniões de GD. Nós precisamos orar nos nossos encontros de célula.
É inaceitável um encontro de célula que não haja oração fervorosa ali dentro. Mas só tem visitante, ótimo, que eles já saibam que igreja, célula é lugar de oração. Eu dirijo célula desde 2001. Eu não tenho dúvida de te dizer que o momento mais esperado, mais apreciado em todas as células que eu já participei é o momento da oração. E quando aqueles homens põem a mão um no ombro do outro e começam um clamar pelo outro, e orar pelo casamento, e orar por aquela decisão, e orar por aquele problema de saúde, e nós começamos a orar ao Senhor, eles percebem, isso aqui é diferente. Deus está aqui mesmo, isso aqui é sobrenatural, não é uma reunião social, não é um estudinho legal, não é uma autoajuda, não é companhia apenas, é relacionamento vertical também. Não é só entre nós, é Deus, é algo divino, Deus está aqui. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar e orar muito. Será que oração numa igreja em célula é programa? Às vezes a gente está dizendo assim, não, campanha, oração, isso é a corporação, é programa. Eu não sou igreja de programa. De tudo que a gente faz como igreja, eu garanto a você que a única coisa que a gente não pode chamar de programa é oração, porque a oração é a vida da igreja. A oração é a vida da igreja. A igreja nunca vai funcionar sem oração. Ou nós damos uma virada nisso para valer, ou daqui a algum tempo você não estará mais aqui. Outro grupo estará aqui, e um tanto que desanimou, que enfraqueceu. Por quê? Porque não bebeu da fonte. Porque não recebeu do Senhor, não teve experiências. Como a Agar, que não só sabia que Deus havia, mas ela viu Deus ali. E muitos de nós têm uma fonte do nosso lado e nós não estamos enxergando. Nós precisamos orar. Tem acontecido no Brasil coisas incríveis na igreja brasileira, mas quando você vai lá ver, você olha, por que isso está acontecendo? Você vai ver, é oração. Esse povo está orando. Agora eu fico imaginando uma igreja com uma equipe como essa, com um modelo como que nós temos e ainda fervoroso em oração. Irmão, nós podemos ganhar essa nação para Jesus. Nós podemos fazer algo revolucionário, mas está faltando poder, irmãos. Está faltando, a gente vai, mas não vai. Está faltando poder. E isso é fruto de oração. É resultado de oração. Eu quero... tem toda uma palavra para falar para vocês, eu não vou falar agora, mas eu quero apenas dizer o seguinte. Nós temos que combinar oração aqui com oração na célula. Eu quero dar uma instrução a todas as células aqui, eu espero que seja obedecido. Todas as nossas células vão abrir aqueles pacotinhos ali de quebra-gelo e tal, nós vamos meter lá dentro oração, no mínimo 15 minutos de oração, todas as células, de preferência de joelho. É a hora que aqueles homens levam um susto e falam assim, meu Deus, isso aqui, de joelho, o cara nunca ajoelhou na vida, ele ajoelha numa célula, quando ele levanta, ele está diferente. Ele está diferente, irmãos, eu vejo isso. Então, a partir de hoje, todas as nossas células vão ter um momento de oração. E não é o finalzinho da célula, do tipo assim, já vamos embora, porque atrasou, eu falei demais, é a reunião. Não, é no momento mais nobre. Acabou o período do louvor, começa a orar. Ore pelas famílias, ensine eles a orar. Pega aquele cara que não sabe orar e ele vai aprender a orar. E orar não tem certo ou errado, desde que a gente esteja orando de coração e buscando a Deus. Todas as nossas células têm que ter oração, como todos os nossos GDs. Não pode ter um GD. Irmão, se você tiver 10 coisas para falar no GD, tem meia hora para fazer o GD, faça uma coisa só, ore meia hora. Vai fazer mais efeito que se você discutir todos os 10 assuntos que estão ali. Ore, porque o que os nossos líderes estão precisando não é de paparico, é de poder. Os nossos líderes estão precisando de ser cheios do Espírito Santo. Supervisor, põe a mão, impõe a mão. Ore antes da sua reunião.
Pede óleo, põe óleo em você. Senhor, unge a minha mão e ore sobre os seus líderes. Ore pelos seus líderes, todo GD, que você vai ver se eles vão faltar no seu GD. Eles vão falar, que dia tem GD? Que dia tem GD? Porque o GD tem que ser um canal de poder, tem que ter oração em todas as células, com não crentes, só não crentes, 15 minutos de oração. Todo GD tem que ter 15 minutos de joelho no chão, supervisor com os líderes de mão dada, clamando, orando e pedindo avivamento, poder, presença de Deus. Todos os coordenadores com pastores têm que ter oração. Como toda reunião pastoral nossa tem muita oração. A gente sempre ora muito, mas nós temos que orar. Então a oração tem que acontecer no pequeno grupo e a oração tem que acontecer na grande reunião também. Não importa se é impopular, não importa se não dá ibope. O que Deus fala conosco é ore, 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 ainda que seja só você, mas não pare de orar. E vem menos gente mesmo, tem pouca gente, mas não importa. Dia 4 de agosto, agora, nós temos 21 dias de oração e jejum. 21 dias de oração e jejum. E vem aquele período cansativo. É mesmo. Eu acho que quem for mole, que não dá conta de orar, não é? Como aquele banana que dá uma flechadinha, não é? É disso que eu estou falando. Pregar é legal, 3 flechadas. Praticar é outra coisa, nós temos que dar todas. São 21 dias que a gente vai começar e vai terminar. 21 dias que tem vigília no meio, que tem jejum no meio. Você vai ver as instruções, não é? Você vai ver como nós vamos jejuar. E não é jejum mais de Daniel, tipo assim, vou tirar Giló, não é? Você está jejuando? Estou jejuando Giló. É ou não é verdade? Tem gente jejuando Giló. Entendeu? Bife pode, mas Giló, né? Não, é que eu gosto muito de fígado com Giló do mercado. Eu vou lá, peço só o fígado. Troca por cebola. Sabe como é que é? Isso não é jejum. Isso não é jejum. Jejum é a abstinência de alimento. Então nós vamos fazer jejum mesmo. E nós vamos começar jejuando no início, na primeira semana, até o meio-dia. Então você só não vai tomar o café da manhã. Para quê? Para na hora do café da manhã, meu amigo, pode ser que você toma na padaria, então chega na empresa, vai para o banheiro, fecha a porta e ora lá. O tempo do café é para orar. É abrir espaço para orar. Depois, na outra semana, nós vamos orar até às 6 da tarde, todo dia. Muçulmano faz isso um mês no Ramadã, rapaz. Ele só come às 6 horas da tarde. Pois nós também vamos fazer. Só que o nosso jejum é verdadeiro. É diante do Senhor. Nós vamos orar mesmo, irmão. Porque nós precisamos de avivamento espiritual. Nós precisamos reverter esse ciclo, sabe? De natural. Sabe, essa coisa natural. Nós estamos normais demais, nós estamos bonzinhos demais, está tudo certinho demais, nós precisamos dar uma bagunçada. Nós precisamos de poder, nós precisamos de um mover sobrenatural de Deus. E sabe o que tem faltado para nós? Tem faltado liderança minha nessa questão, nossa. Então, quero que você saiba que os pastores conversaram e falaram, oração é prioridade. Então, não é por falta de prioridade, nós vamos orar para valer. Sabe por que a gente tem deixado de orar? Porque a gente está esquecendo que isso é batalha espiritual. Nós estamos esquecendo que ninguém avança sobre o território do inimigo sem amarrar ele primeiro, não. E nós estamos esquecendo que a nossa luta é espiritual. Sabe por que a gente não tem orado? Porque tem poucas opções para orar. Agora eu estou botando, tem que orar na célula, tem que orar no GD, tem que orar nos cultos. Vamos criar opção para orar. E por favor, se você não pode vir orar aqui de 6h30 às 8h, arrume um horário para você, mas não fale, não, é só naquele horário. Arrume um horário. Vocês não podem vir porque é a sua turminha ali, então fala, eu tenho uma reunião. Ô gente, eu posso às 4 da tarde. Quem pode vir 4 da tarde? Junta com mais 2, 3 e ore. A mesma coisa que nós estamos orando. Não pode ser por falta de opções. Talvez porque também nós não temos contado as bênçãos. Nós não temos contado as bênçãos, né? Então,
Eu não posso mais, porque o horário já passou, mas eu estou aqui dizendo a você, muito simples, mas talvez o culto de pastores, assim, com a palavra mais essencial, nós precisamos orar. Eu estou comprometido a orar muito. Eu oro, mas vou orar mais ainda. Mais ainda. Estou comprometido. Os pastores estão comprometidos a orar. Irmãos, antes dessa conferência do Joel Comis, que foi a melhor conferência, Deus pediu para nós, orem, orem. Deus falou conosco claramente, sabe por que vocês estão perdendo essa guerra? Porque Moisés abaixou os braços. E nós começamos a falar, pastores, levante as mãos. E eu não sei quanto tempo nós ficamos de mão levantada lá no Morro do Santo Antônio sobre a vida de vocês. Eu não sei se você sabe que todo dia os pastores oram por vocês. Que a gente ora por cada líder de célula, que a gente fala sobre vocês, que a gente pede vitória, livramento, todo dia a gente ora. Nós precisamos orar muito mais. Nós estamos comprometidos com a oração, comprometidos para valer. E no dia 4 de agosto, segunda-feira, 6:30 da manhã, aqui nesse prédio, nós vamos começar a orar. Nós vamos começar a orar. Quem esteve aqui na noite de oração, né, do Decol, nós passamos 6 horas e parece que não passou. Voou. E nós oramos, né? Nós oramos. No outro dia nós evangelizamos. Quantos aqui participaram de alguma forma naquele dia de evangelismo? Eu participei também. Sabe, eu fui de manhã para a Vila Estrela. E eu tive o privilégio de sentar com um cara chamado Wellington. Um homem pobre mesmo. E sentei na calçada com ele e comecei a falar com Jesus sem pressa, até ele entender. E ele não entendia, ele estava armado, e já ouviu tanto evangelho, mas eu fui descobrindo a linha de pensamento dele, e ele quis ir conversando. No final, ele estava com a mão assim nas minhas costas, e nós orando, tirando foto. A foto dele está ali no meu celular, eu oro por ele sempre. Privilégio de ganhar uma pessoa lá na favela. Depois, às 5 horas da tarde, eu fui para um top de um apartamento, mas tão top, coisa mais chique, linda, um negócio assim, tecnologia, tudo automático. Não sei quantas televisões, se você levar uma, ninguém vai notar que você levou, de tanta que tem. Um negócio assim, né? É assim, top, tipo o apartamento do pastor Oswaldo, assim, que está arrumando aí. Coisa ali, né? Ó, irmão, lá nós fomos para, sabe, comida, tudo chique. 3 pessoas entregaram a vida a Jesus, só 3. Mas sabe que os 3 estão indo na célula? Sabe que eles estão assim, participando, fruto ganho direito. Não, eu fiquei empolgado demais. Sabe o que Deus falou comigo? Oração. Nós podemos mudar o mundo, irmãos, mas não somos nós, é Deus através de nós. E você precisa desse batismo de poder. Líder, você precisa desse batismo de poder. Será que eu poderia terminar essa reunião orando? Será que nós podíamos terminar orando? Será que nós podemos? Vamos ficar de pé? Vamos orar? O pessoal que vai chegar para o culto vai ver que já começou a oração. Dê a mão para a pessoa do seu lado, por favor. Vamos unir aqui os corredores. Se não der para todo mundo, faz mal não. Mas dá a mão para alguém. Só para dar uma ideia que nós estamos conectados. Irmão, você pode fechar seus olhos? Você pode falar para Deus que você está precisando de um avivamento espiritual? Você pode dizer para o Senhor que você está precisando de um óleo novo, um combustível novo? Está cansado, irmão? É falta do poder. Está com vontade de ir embora, irmão? É porque não está de joelhos. Está pensando em desistir, irmão? Não pensa não, ora. Não pensa não, ora. Pergunta para o Senhor: Senhor, o Senhor me deixa desistir? O Senhor deixa eu largar minha célula? Pergunta para ele, se ele falar, por favor, larga sim. Pode ir, irmão, está livre. Porque o Senhor não somos nós, não é o seu supervisor. Você serve a Cristo. Ô líder, por favor, peça poder. Peça, clame, clame.
revestimento do poder do alto. Ninguém pode liderar sem virtude. Ninguém pode ministrar a palavra morto. Ninguém pode dar o que não tem. As pessoas não querem conhecimento, as pessoas querem vida. As pessoas querem preencher esse vazio que está dentro delas. Clame, clame ao Senhor. Pai amado, eu te agradeço demais, Senhor, pela oportunidade preciosa que eu tenho de me reunir uma vez por mês com líderes de células, os verdadeiros heróis desta igreja, os que estão na linha de frente, cuidando de vidas, ministrando, pregando. Senhor, eu sei o que é ser um líder de célula, Senhor, e eu sei o quanto nós precisamos do sobrenatural, eu sei o quanto nós precisamos de poder, e eu estou aqui como um líder de célula pedindo: Deus, me dá poder, me dá vida, Senhor, enche-me de Ti mesmo, enche-me de amor, de alegria em servir, enche-me, Pai, de fome da palavra, enche-me, Pai, de desejo por Ti, Senhor. Pai, por favor, atrai-nos para a oração, ensina-nos a orar, como Seus discípulos pediram, nós também pedimos. Ensina-nos a orar, ensina-nos a entrar na sala do trono, ensina-nos o caminho até a Tua presença. Senhor, ensina-nos o caminho da graça, o caminho até o trono bendito onde o Senhor está, de onde flui todas as coisas. Senhor, sem o Senhor nós não existimos, não nos movemos. Sem o Senhor nós somos mortos, tolos. Sem o Senhor nós somos ridículos. Oh Deus amado, não nos deixa ficar falando de teoria na nossa célula. Que seja algo que a gente viva, Senhor, e que as pessoas vejam o brilho, o fogo do Senhor em nós. Pai amado, eu oro por cada líder, como se estivéssemos naquele cenáculo. Senhor, não houve, não há nenhum avivamento superior ao Pentecostes, e eu quero pedir este mesmo avivamento, onde uma língua de fogo pousa sobre cada um, Pai, onde todos são cheios, onde o vento sopra sobre todos, e eu peço, Espírito Santo, sopra sobre a brasa quase apagando, sopra e reaviva a chama, sopra, Senhor. Oh Deus, enche do Teu Espírito esta igreja, Senhor, traga um poderoso avivamento espiritual, onde as pessoas se tornam obedientes, renunciam às coisas do mundo, agarram-se na palavra de Deus, amam conhecer a palavra, amam orar. Senhor, chama-nos para a oração, ensina-nos a orar, Pai. Senhor, nós queremos nos desvestir da mentalidade da carne. Ó Deus, queremos nos desvestir da autossuficiência, queremos nos desvestir, nos despir do passado. Ó Deus, não confiamos em nós mesmos, confiamos no Senhor, no Senhor. Ah Deus, eu intercedo por cada coordenador, que se torne um promotor de oração em toda a sua área. Ó Deus, eu rogo por cada supervisor, ó Deus, que o seu setor seja um setor pentecostal, um setor de oração, Senhor, um setor que se torne uma verdadeira torre de intercessão. Pai, ensina-nos a orar, Pai, no trabalho, na rua, indo, vindo, ó Deus, caminhadas de oração, manhãs de oração, tarde de oração, o que for, Pai, ensina-nos, Deus, a entrar na Tua presença, Senhor, ensina-nos a orar, a adorar, a confiar em Ti. Ó Deus, abençoa, Senhor, abençoa. Oh Pai querido, me ajuda, Senhor. Eu peço por cada pastor de rede, Senhor. Ó Deus, que o pastor de rede se torne, ó Deus, os verdadeiros focos de avivamento aqui nesta igreja. Que os pastores de rede se tornem, ó Deus, destemidos promotores de oração. Ó Deus, e que nas suas redes, Pai, ó Deus, o Senhor possa, ó Deus, se alegrar e ver Teu povo de joelhos, Pai. Deus, que as nossas redes produzam, Deus, como nunca produziram antes, porque estão trabalhando de joelhos, Senhor, para que a glória seja do Senhor e só do Senhor, Pai. Ah, Deus amado, tem misericórdia, Pai. Oh Deus, ensina-nos a orar, Senhor. Pai, eu oro e peço, Senhor, que cada encontro das nossas células nessa semana e nesse mês, ó Deus, experimente algo novo, Senhor.
Seja quebrada a rotina, Deus, com a manifestação do Senhor nas nossas células. Que o Espírito Santo se manifeste, que Jesus passeie em cada célula. E como Agar teve a experiência, Deus, de uma virada completa na sua vida, porque Deus apareceu para ela. Que não tenha dúvida que o Senhor está ali na célula, Pai, vendo aquele povo, ó Deus, olhando o sofrimento e transformando as vidas. Por favor, Deus, nós pedimos, Pai, ó Deus, encontros face a face com o Senhor, nas nossas células, Pai. Pai, que a célula do Ivan, Pai, seja avivada, do seu líder que multiplicou, seja extraordinária. As 2 células da Carlinha, Pai, ó Deus, seja simplesmente, Pai, ó Deus, algo fantástico, Pai. Ó Deus, dos outros que deram testemunho também, Senhor, e todas as nossas células, eu peço, Pai, em nome de Jesus. Pai, Wesley dizia que o Senhor não fará nada na terra, exceto em resposta à oração. E nós pedimos, Pai, que em resposta à nossa oração, o Senhor faça essa igreja orar, Senhor. Faz um avivamento aqui, Pai. Ó Deus, nós abrimos mão de todos os métodos, Pai. Não confiamos, Pai, apenas no que funciona. Nós confiamos naquele que dá vida. É no Senhor, Pai. Tu és a nossa esperança. É no Senhor que confiamos. Ah, Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Abençoa, Deus, essa série sobre Jesus. Que a gente continue vendo homens, mulheres, crianças, ó Deus, adolescentes serem impactados pelo exemplo de Jesus. E que não seja apenas um estudo sobre a pessoa dele, mas um encontro com ele. Para que, ó Deus, a autoridade do Senhor se manifeste ali. Eu oro, Pai, e abençoo cada um. Eu abençoo suas famílias, Pai, no nome de Jesus. Seu trabalho, seu estudo, suas células, seus relacionamentos. Pai, eu oro, Pai, pelas suas famílias, pai, mãe, filhos. Que o Senhor os guarde, os livre do mal. Eu peço a provisão, Pai, a provisão para cada família, o pão na mesa, Pai. Eu quero pedir amor, amor no coração, casamentos abençoados para esses líderes aqui. Ó Deus, os que são solteiros, Pai, ó Deus, um namoro santo, um casamento no Senhor, Pai. Que o Senhor mesmo promova os encontros, Pai, das pessoas que o Senhor tem planejado. Ó Deus, e que aquele que está sozinho, Deus, viva em família. Pai, abençoa, Pai, o homem que está super tentado e quase caindo, que o Senhor segure pela mão, não é uma mão qualquer, mas a mão que foi furada no cravo, o Senhor sustente, a irmã que está quase caindo, Senhor, que o Senhor a sustente, Deus, que o Senhor a abençoe, meu Pai, por favor, abençoe cada líder de célula, e cada reunião, a partir das que vão acontecer amanhã, possamos ver, Deus, algo lindo acontecendo. Nos abençoe, abençoe o nosso país, Pai, nossa nação Brasil, Senhor. Pai, aqueles que nós pregamos, Deus, que não se percam, Pai. Nós queremos, ó Deus, cuidar deles, discipulá-los. Pedimos que o Senhor os sustente e abençoe. Pai, eu oro. Queria ficar orando aqui até amanhã, Senhor. Mas Deus, eu peço, abençoa mesmo. Fala o nosso coração, Senhor, eu peço em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém.